Algo fundamental para iniciar o trabalho dentro do Photoshop é estar habituado com a maneira que você vai se locomover dentro do software, né? Que são os comandos relacionados à navegação. Quando você está fazendo um projeto como esse aqui carregado, né, onde você vai ter uma série de elementos, uma série de detalhes que você vai acabar trabalhando no decorrer do teu uso, onde você vai editar, por exemplo, uma parte que aborda elementos centralizados, acessar grupos e por aí vai, recursos de navegação irão facilitar um pouco a maneira que você vai se comportar. A primeira coisa que é fundamental você perceber é as maneiras de dar zoom. Então, seguindo um padrão todas as ferramentas da Adobe, pressionando Command+, né, para quem é usuário do Mac, e Command-, você vai estar dando o zoom, né, o zoom in, o zoom out, e para usuários do PC, do Windows, pressionando Ctrl+, Ctrl-, você já vai estabelecer esse zoom, como vocês podem ver aqui, né? Então, Ctrl+, Ctrl-, você já tem, né, o que seria, né, esse ganho, essa aproximação da arte, né, do seu artboard. É interessante até prestar atenção que aqui na aba onde contém o título do documento, né, aberto, você vai perceber que no momento que você vai dando zoom, ele vai te mostrando, né, a porcentagem que você aproximou. Então, nesse momento, eu estou visualizando, devido à proximidade, o arquivo com 200% em relação ao seu tamanho original. E se eu pressiono Ctrl-, ele vai voltar aqui para o 100%. Outra coisa que é legal é os atalhos de aproximação, né? Porque, por exemplo, se eu estou aqui com um zoom muito grande e pressiono, por exemplo, Ctrl+, ele leva a minha arte aqui para o 100%, né? Para o tamanho original. E se eu pressiono, por exemplo, Ctrl+0, ele vai aproximar ou distanciar a arte de forma que ela preencha toda a resolução de minha tela, né? Todo esse espaço aqui vazio. Isso é até uma dica para a galera bastante útil quando você trabalha com dois monitores, né? Que você pode, por exemplo, selecionar as janelas que estão na lateral e orientar em outro monitor, né? É o que até eu faço aqui. No meu dia a dia, eu uso só o monitor principal com a arte em si, e as ferramentas e as janelas eu acesso dos outros monitores. Ou você tem a possibilidade, por exemplo, de focar o software. Por quê, né? Quando você está produzindo, você percebe que o Photoshop, principalmente no Windows, você fica preso ainda na interface do sistema operacional, né? Com o menu iniciar e por aí vai. E quando você está com um tamanho que ele ocupa toda a tela, você não tem a possibilidade de deslocar a arte. Por mais que você use o próximo atalho que vocês vão pegar, que é espaço, onde pressionando espaço você acessa a Hand Tool, por mais que eu pressione espaço, clique e arraste, ele não consegue me dar esse deslocamento. Então, para que eu consiga ter ênfase somente no Photoshop, pressionando a tecla F, né, F de faca, você vai habilitar o foco do Photoshop. Ou seja, ele sai do sistema operacional, ele dá essa ilusão, e a partir do momento você tem na sua tela o full screen, né, ele preenche completamente aí a sua área de trabalho. Então agora, quando você pressionar espaço, você vai perceber que você tem o deslocamento da arte, né, a partir do seu clique, de maneira bastante simples, certo? Até algo, por questão de conhecimento, você percebe que o movimento aqui do meu artboard ele é bastante suave, seguindo, né, a velocidade que eu faço no meu cursor, devido ao OpenGL, né, o recurso da placa de vídeo, que quando habilitado ele vai me trazer essa fluidez em movimento. Então a mesma coisa funciona, o Ctrl+, Ctrl-, e pressionando espaço você já tem aí essa versatilidade. Lembrando assim, que nada impede de você acessar esses comandos, né, de zoom e da Hand Tool a partir das ferramentas. Então, eu vindo aqui para a própria Hand Tool, acionando ela, eu já tenho aqui, né, o mesmo deslocamento, só que a diferença é que eu não tenho a necessidade de estar pressionando o espaço, e vindo aqui para o zoom, né, é só clicar e arrastar, e aí você já tem, né, esse controle acontecendo da maneira bastante tranquila, né, de aproximar ou distanciar, arrastando para a direita e para a esquerda. E aí vai de usuário para usuário. Para quem trabalha com mouse, eu acho que boa parte, né, dos usuários vão estar trabalhando com mouse, o zoom ele também vai acontecer pressionando Alt e o botãozinho de scroll, o scroll wheel do seu mouse, onde no momento que você pressiona Alt e faz a rolagem, ele vai aproximar e distanciar, né, a partir do posicionamento do teu cursor. Então, por exemplo, se eu coloco aqui o meu cursor em cima aqui do que seria o logo do Instagram, como vocês conseguem ver, eu aproximo e ele dá o foco, né, o zoom a partir daquela área. Então é algo que ajuda bastante. E aí, para você voltar ao Photoshop para sua visualização original, é só pressionar F, né? Então veio aqui,
pressionei F pra gente e ele vai voltar, né? Pressionei 2 vezes. Quando você tem aqui, você vê somente a arte sem as ferramentas. Pressionou mais uma vez, você volta para a visualização original, vendo o menu iniciar, você está novamente sendo uma janela do seu sistema operacional, beleza? Então, são os comandos fundamentais, é algo que assim, vocês não podem perder, porque isso acontece constantemente no Photoshop e em quase que 100% dos softwares, não só da Adobe, mas de outras empresas, né? Então, Ctrl+, Ctrl- para o zoom e pressionando a barra de espaço, você vai com o cursor ter o deslocamento do seu artboard, né? Isso vai ajudar bastante, beleza? Então, até o próximo vídeo.